Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa que não será um programa sem contexto. Dessa vez eu vou estar dando início ao que pode ser, né, uma nova série de programas aqui de podcast no meu canal, digamos assim, né? Que hoje eu quero estar falando com vocês sobre mitologia, né? Lá no começo, quando eu fiz aqueles 5 programas sobre criptozoologia, eu tinha citado como eu sou, né, eu tenho interesse também sobre a área da mitologia, né? São os contos, os mitos, as fábulas relacionadas a explicações e criação do universo, né? E eu sou realmente fascinado assim pela mitologia mundial, sabe? Realmente todas as histórias de qualquer lugar do mundo que eu acabo conhecendo, seja cultura, cultura ocidental, oriental, entendeu? Mais recente ou mais antiga, história, sabe, do Brasil, ou quando eu falo do Brasil, tô falando do que é folclore, que a gente chama de folclore, né? Porque a gente não chama de mitologia, porque o nosso país meio que, né, tirando os povos indígenas, a gente não tem mitos da criação, né? É uma coisa muito mais recente, né? Só que a diferença é que as mitologias mais antigas geralmente elas têm a ver com a criação do mundo, explicar essas coisas fundamentais, né? Então, esse programa de hoje eu vou estar falando, vou estar dando início, né? Falando um pouco a respeito assim, dos deuses primordiais do panteão grego, né? E por que que eu vou começar pelo panteão grego? Porque a mitologia grega eu sempre achei que, tipo, por ser um pouco mais inserida aqui na nossa cultura ocidental, e eu já, tipo, já lia livros sobre o assunto, né? Um dos primeiros livros impressos que eu li com uma boa quantidade de páginas é um livro, né, sobre a mitologia greco-romana, inclusive, né? Daí eles misturam termos gregos e termos romanos, né? E era um livro assim, de mais de 400 páginas e tal. Então, isso antes de eu ter acesso à internet, eu já tinha lido, já tinha me interessado pra caralho, sabe? Porque, né, é uma coisa que sempre se comunicou muito bem comigo, né? Só que daí, quando eu fui, daí eu pensei assim, o panteão grego é um pouco mais conhecido pelas pessoas, vai ser um pouco mais breve de estar, um pouco mais fácil, né, de estar contextualizando todo mundo. Só que conforme eu fui fazendo pesquisas para estar fazendo programas sobre isso, né, eu fui logo vendo que, olha, eu não sei mais nada de mitologia grega e não porque eu me esqueci, mas é porque tem muita coisa que simplesmente eu vou te dizer que a última vez que eu tinha me embrenhado profundamente, assim, em várias pesquisas, assim, de modo geral, de abrir várias janelas e tudo mais, assim, de tá lendo alguma coisa e uma coisa te faz querer ler outra coisa. A última vez que eu tinha feito isso com a mitologia grega, isso era na época que eu tava escrevendo meu primeiro livro ainda, sabe? Isso já faz uns 10 anos. Então eu vou dizer pra vocês que nos últimos 10 anos, pelo jeito, muita coisa foi traduzida, né, do grego mesmo e tal, porque tem muito mais conteúdo a respeito de toda a mitologia grega do que tinha a última vez que eu resolvi entrar a fundo nesse assunto, sabe? Pra vocês terem uma ideia, hoje que eu vou estar falando dos deuses primordiais, o que são os deuses primordiais? São realmente, assim, as forças criadoras da mitologia grega, né? E pode ter certeza que não é nenhuma dessas entidades mais comuns e populares. Se vocês estão pensando nos deuses olimpianos ali, entendeu? Que é tipo Zeus e todo o pessoal que vem junto com ele. Isso aqui é muito antes disso, sabe? É 2 gerações atrás de Zeus. Então, né, pra quem curte esse lance de mitologia, eu aconselho a ficar ouvindo até o final, porque vocês vão ouvir bastante a respeito de coisas que, se despertar o interesse de vocês, vocês vão fazer suas pesquisas próprias, né? Afinal, é essa a intenção dos meus programas e tal. Então, deuses primordiais aqui, eu vou dizer que até que eu já conhecia alguns dos que eu vou estar falando aqui pra vocês, mas a grande maioria eu sequer sabia que eles eram, tipo assim, um deus mesmo, uma entidade considerada e dando uma função específica no mito da criação, né, para os povos gregos e tal, mas ao mesmo tempo, por exemplo, se vocês achavam que era um, dois, três, eu encontrei entre 14 e 17 deuses primordiais, sabe? Inclusive, eu nem vou falar de todos hoje, é impossível. Eu separei 7 aqui só porque 14 ia dar um nó na minha cabeça de tentar separar e ao mesmo tempo que fazer com que essas entidades tivessem qualquer relação, né? Então vamos lá, vamos começar então. Vocês sabem qual é o primeiro deus grego? Sabe? A força criadora inicial do deus grego, na cultura grega, na mitologia grega? Então, é uma entidade que é o caos, sabe? Ele é o primeiro deus primordial. Assim que o universo deixou de ser o nada, o caos surgiu junto ali, entendeu?
O caos daí, ele é descrito como um ser, como uma entidade que ele gera por meio da separação. Inclusive é assim que ele dá a luz aos seus filhos, por um processo, né, a mitose e tal, ele se reproduz assexuadamente, né. E daí, quando eles falam assim essa palavra caos, a gente tem que entender, né, tipo, brevemente, quem foram os gregos, né? Pensa que é uma civilização que começou a se estabelecer, né? Sabe, 1500 anos antes de Cristo, né? Então, né, basicamente uns 3500 anos atrás, e eles duraram sem ser anexado pelo Império Romano até 200 antes de Cristo. Então já é bastante tempo, né? A maioria de nós aqui, quando a gente estuda, a gente pesquisa a respeito de coisas, entendeu? É difícil dar uma interpretada na prática quanto tempo é uma civilização estar existindo e se adaptando e evoluindo. Quando se fala da Grécia, eles também têm vários períodos e várias partes específicas, inclusive essas questões de mitologia e de religião lá para eles era um negócio que variava muito assim de cidade para cidade, lugar para lugar, entendeu? E depois que chegou o Império Romano dominou a região da Grécia, não é como se os gregos não tivessem existido mais, eles simplesmente pertenciam a outra bandeira, e Roma inicialmente não perseguiu os cultos gregos, né? Eles adaptaram muita coisa, modificaram muita coisa, e muitos dos historiadores romanos se dedicaram a pesquisar a vida do passado dos pesquisadores e os poetas gregos, né? Porque também tem essa coisa, muitas das informações que eu vou estar fazendo aqui para vocês hoje, eu me foquei relatos relacionados a um cara chamado Hesíodo. Esse cara daí, ele era um poeta, né? E lá, né, acredito que a Grécia deve ter sido um dos responsáveis por depois no futuro terem elaborado aquele conceito de bardo e tudo mais, porque os poetas gregos, eles também tinham realmente assim uma função, escritores e poetas, porque tem poeta que era poeta só oral, sabe? O cara não escrevia porra nenhuma, ele só falava, contava histórias e tudo mais. É que tá, também não sei como é que é, não vou chamar de contar a história, não sei como é que, o que passava na cabeça do cara quando ele tava criando isso aqui, entendeu? É muito difícil, considerando o nível de absurdo das explicações, não dá pra negar que essa gente já era muito imaginativa, né? E isso vale para todas as mitologias do mundo, né? O ser humano sempre foi excelente na hora de elaborar conceitos e tudo mais, né? Mas isso aqui é sobre a mitologia grega, né? Então esse cara, Hesíodo, ele é um cara que ele foi estudado muito mais recentemente, pelo que eu vejo. A obra dele mais importante para essa questão assim de deuses e mitologia de criação é a tal de Teógona, Teogônia, eu acho. Não sei como é que se pronuncia Teógonia ou Teogônia, não sei como é que é a pronúncia certa. Mas é um poema, né? De mais de 1000 versos e tal, ou 100 versos agora. Essa parte me embananei, porque, né? Eu nem, literalmente, nem leio o poema, né? Eu leio coisas a respeito do poema e tal. Porque ele é estruturado como um poema épico e tal, e essa é uma obra que é mais recente do que as obras do Homero, que esse daí é o cara que também, ele é de registro escrito, ele é um dos mais importantes para as pessoas construírem o nosso imaginário coletivo de mitologia grega, né? Esse Homero, ele fez duas obras, que é a Ilíada e a Odisseia, né? Mas o Homero também entra naquela questão, assim, de ser o tipo de figura que não existe provas genéticas da existência dele, né? Outro cara que pode ser colocado ao lado de várias outras pessoas famosas da nossa história que a gente estuda, que a gente fala a respeito, mas, né, comprovar que essa pessoa existiu é difícil. Mas já nesse caso, desse outro cara daí, o Hesíodo, ele teve duas obras famosas que foram assinadas com o nome desse cara, e a época da criação dessas obras é próxima uma da outra, digamos assim, né? E o estilo de escrita também confirma. Então, meio que aceitam que um cara chamado Hesíodo existiu, né? Basicamente entre 850 e 750 antes de Cristo, né? Isso era que mais de 500 anos antes do Império Romano aparecer, então já foi um cara que, por isso que muitas das coisas que ele escreveu nesse poema, né? E claro que várias dessas outras coisas, várias informações a respeito desses deuses e como que as pessoas daquela época enxergavam eles são encontrados assim, em relatos também e também em desenhos, né? A cerâmica grega é muito importante para a interpretação de mitos, muita coisa era mostrada através de desenhos ali e tal, mas muitas dessas coisas assim não tem qualquer indício de quem fez, né? Tu só encontra uma coisa escrita ou uma coisa desenhada, mas tu não tem a menor ideia de quem foi a pessoa que estava por trás disso, né? Então, de tudo isso, vamos continuar com a explicação, então, né? Voltando pro caos, né? Então, esse, o caos, ele era mais descrito assim como muito mais como uma força e uma energia, sabe? É como se ele realmente, na minha opinião, parece ser mais assim o verdadeiro criador,
no mito grego, sabe? Uma entidade assim, andrógena, sabe? Que é características assim. Ele não tem corpo, não tem forma, mas ele se descreve como homem ou como mulher, sabe? É uma característica, inclusive, esse tipo de assexualidade, sabe? É muito comum, assim, no. Não sei se assexualidade é o termo certo, perdão se não for, né? Mas é uma característica muito comum a diversos deuses primordiais de vários panteões, sabe? A maioria das mitologias tratam da força criadora como algo que nem é muito, assim, falado, sabe? A força criadora, geralmente, ela não é o foco do culto nem da narrativa. A maioria das religiões, das mitologias, dos cultos, criam panteões menores, entidades derivadas daquela primeira força, e aquela primeira força nunca é mencionada e não tem rituais para ele, digamos assim, sabe? Isso daí é visto em várias religiões, até das que existem hoje em dia ainda, né? Ativamente, né? Enfim, então o Caos não tinha forma, não tinha aparência, né? E ele teria sido genitor, então, de vários outros deuses primordiais, né? Apesar de serem filhos dele, filhas dele, ao mesmo tempo que eles também eram considerados deuses primordiais. Então não é o fato de ser filho que já mudou essa função, entendeu? Mas seria então o Caos o primeiro de todos. Então aposto que isso é uma coisa que muita gente não sabia. Eu, particularmente, não sabia que Caos era realmente uma entidade, né? Ah, e nessa parte, que agora que eu me liguei porque que eu falei da parte dos gregos lá e tal, contei um pouco da história dos gregos, é que pensem que ele não o caos, essa palavra não tinha esse sentido que nós temos hoje em dia, sabe? Quando a gente fala caos, a gente pensa assim em perturbação, em bagunça, sabe? O caos, lá para os gregos, eles imaginam que não era esse mesmo sentido, era realmente uma função mais assim de separar, de cortar, sabe? Por isso que ele gerava através do próprio corte, da separação dele, digamos assim, né? Então, ele gerou 5 deuses primordiais além dele, que é Nix, Érebo, Gaia, Tártaro e Eros, né? Desses daí, o único que eu conhecia bem desses daí era Gaia, né? Que eu já sabia que Gaia era uma deusa muito antiga na mitologia grega e tal, eu já conhecia. Os outros eu não sabia, não tinha certeza que eles eram, tipo assim, deuses especificamente, né? Então vamos por partes, vamos começar por Nix. Por que vamos começar por Nix? Porque segundo o Hesíodo, né? Foi o segundo deus primordial, né? Ou deusa primordial, se preferir assim também. A primeira filha, digamos assim, né? Do caos, né? Ela é assim como o caos é ele não, quer dizer, assim como o caos não, né? Porque o caos ele meio que não representa nada, ele representa a primeira coisa que surgiu quando o universo apareceu e ele começou a despejar as coisas que seriam necessárias para existir um mundo, digamos assim, né? A Nyx, ela é a personificação da noite, sabe? Além disso, ela tem a fama de ter sido assim, uma patrona das bruxas e feiticeiras de toda a Grécia Antiga, principalmente, sabe? Depois, posteriormente, tiveram outras entidades que seriam assim, substituiriam ela nessa parte, mas a Nyx seria a mais antiga de todas, sabe? Ela é a deusa dos segredos, deusa dos mistérios também e tal, né? E daí, no mito dela ali e tal, é dito que ela é uma dominadora de homens e deuses, inclusive, sabe? Até citam que Zeus teme e respeita muito Nyx, né? Comparado a essas, Zeus não vou focar muito nele hoje, porque isso daí vai ser um programa muito além, né? Mas entendam que esses seres aqui são muito mais antigos, né, do que Zeus e os outros deuses olimpianos, né? Ou olímpicos, acho que é o jeito certo de falar. Agora eu não sei, acho que é olimpiano, mas olímpicos eles estivessem nas Olimpíadas, né? Mas enfim. Aí falava que a Nyx, os coisas referentes a ela de vez em quando retratavam ela como uma entidade benéfica, sabe, representando a beleza da noite, e outros que retratavam ela mais como uma coisa negativa, como um terror noturno, sabe. Além disso, ela também foi a primeira deusa a ser atribuída como uma deusa da morte, sabe, a primeira rainha do submundo, digamos assim, antes de existir entidades como Hades, por exemplo, né, era ela que tinha essa função, né. Além disso, no mito da criação do mundo, dos outros deuses e tal, ela é dita como a criadora da arma utilizada por Cronos, né, para destronar Urano. Aí eu já falei alguns nomes que vocês não estão sabendo ainda quem são, né, Urano e Cronos, mas isso daí vai ser retomado mais adiante, né. Além disso, é dito que ela poderia tirar a imortalidade até mesmo de outros deuses, né, ela e o irmão gêmeo dela, que vão conhecer a seguir, né, e supostamente ela vai fazer isso em algum momento com Cronos, que é um dos titãs, né? Que é uma geração que vai vir depois ainda dos deuses primordiais, né? Aí o irmão gêmeo dela se chama Érebo, né? Eles tiveram 2 filhos juntos, que é o Éter e a Aemera. Ambos são deuses primordiais também, só que eu acho que esses dois eu não vou falar nesse programa. O Érebo, sim, o próximo deus, inclusive, que eu vou estar trazendo para esse programa é ele, né? E além disso,
sozinha, sem ter um par romântico, né? Que nem o pai dela era capaz de se reproduzir de forma assexual, né? Através de mitose, a Nyx também era, sabe? E ela gerou um monte de filhos e eu vou listar aqui todos eles, digamos assim, ó, é Moros, Queres, Tártaros, Hípnos, Oniros, Momos, Oisos, Hésperides, Nêmesis e até outros mais, né? E muitos desses daí, várias dessas palavras, elas literalmente significavam alguma coisa ruim, sabe? Algum infortúnio, algum problema, alguma calamidade, sabe? E muitos dos deuses gregos, eles são assim, né? Principalmente nessa parte da criação, eles são personificações de sentimentos, de emoções, né? E a Nyx, ela tava vinculado a ela tava um monte de sensações ruins, né? Que por mais que sejam ruins, elas têm que existir. Por quê? Porque faz parte do nosso mundo, né? Isso daí é uma coisa que é comum em várias mitologias, né? Em várias culturas, vários povos vinham com esse tipo de explicação, né? Como é que na vida real a gente tem dor e sofrimento, e a gente envelhece, a gente sofre, e existe pessoa que morre de uma maneira violenta, existe criança que morre, entendeu? Todas essas coisas daí eram sempre representadas de uma maneira que personificava, como se existisse algum ser no universo que representasse aquilo ali, sabe? Porque faz parte da nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins, né? Enfim, então Nyx era assim, era uma grande entidade e tal, bem interessante e tal. Eu particularmente, como não a conhecia, não sabia que tinha tudo essa grande mito assim por trás dela. E confesso que eu já tinha lido muita mitologia grega e não via muitas histórias falando essa, tipo, se eu li essa palavra, ela não era tratada como como uma deusa assim e tal, né? Então, para ver conforme eu for avançando nas traduções e adaptações, vários conhecimentos vão ficando muito mais fácil de ter acesso, né? Aí indo pro irmão dela, né? O irmão gêmeo dela, que é o segundo filho, né? Do, do Caos, né? Nasceu logo após sua irmã, é o Érebo, né? E o Érebo, ele seria a personificação das trevas. O que que seria isso? Ele é o senhor do vácuo. O vácuo é outra coisa, né? Que é difícil pra gente compreender. Ah, o Caos, ele também representa o vácuo, entendeu? Só que ele criou, tipo, como ele não queria mais representar porra nenhuma, né? Ele nem queria mais participar dessa merda, ele deu esse poder aí, digamos, pro filho dele, né? Essa é outra questão que tem a ver com caos. A palavra grega caos também significava isso. O que que é o vácuo? O vácuo é difícil pra nós, assim, outro conceito que é difícil a gente interpretar na prática, pra quem joga jogos, lê livros, vê filmes, esse tipo de coisa, já viu falar em jogos assim que usa aquele termo void, né? Que o void, o que que seria? Seria o vácuo, é uma coisa assim, um conceito meio que quase sobrenatural, que é o nada, sabe? A existência do nada, o vazio, entendeu? Então o Erebo, ele é o senhor do vácuo, ele é o próprio universo, sabe? Assim como a Nyx é a noite, ele é as trevas da escuridão que tem acima dela, sabe? Ele é o senhor dos cosmos e dos buracos negros. Então ele também é uma entidade assim, do alto escalão, do alto estirpe, entendeu? Só que ele realmente tem mais assim uma na história, nos mitos, né, ele tem uma função mais assim ruim, malévola do que a Nyx, que pelo que eu vi, ela nunca assim, não tem nenhum das histórias mais populares dela tem a ver com ela como sendo uma vilã propriamente dito, né? Ah, mas já o irmão dela, o Erebo, sim, né? Inclusive tem todo um arco envolvendo o Tártaro, que é outro deus primordial, né? E Zeus, Hades, daí vai vir muito mais adiante também, né? E a irmã dele que se uniram pra prender o Erebo no Tártaro lá e tal. Isso daí depois da Guerra dos Titãs ainda que vai vir, né? Bem mais adiante. Então tem essa característica aí e tal, que ele é outro deus, assim, Ele também tem aquela coisa que ele pode tirar a imortalidade dos outros deuses, que nem a Nyx, sabe? Então eles são os dois seres imortais mais antigos do universo depois do pai deles, né? Que é o Caos, né? E os outros filhos que o Caos pariu, vamos falar então, pariu não, né? Ele gerou, é, digamos, tanto faz. Enfim, é o Tártaro, né? Já vou mencionar ele não porque eu acabei de mencionar. O Tártaro é uma palavra que representa duas coisas. Ela representa o inferno, tipo assim, na prática, né? O lugar que tu vai lá pra ser punido, o Tártaro deles, mas ao mesmo tempo ele também representa uma entidade viva, né? Porque ele também é uma personificação, ele é a personificação do mundo inferior, né? Então vamos lá, né? Primeiro é o vácuo, e o vácuo deu a luz, né? As trevas, e a noite, quer dizer, a noite, as trevas e o mundo inferior, né? Submundo, digamos assim. Ele é a personificação dele, né? E daí o Tartor, ele é irmão também, né? De todas essas outras entidades aí que foi mencionado até agora. Ele é irmão da Gaia também, né? Que a Gaia, o que? A Gaia é terra, né? Isso a gente tinha falado até no meu programa lá
do joguinho aquele e tal. Então Gaia é uma palavra que até onde eu sei significa literalmente terra e é a Terra, que também, além de ser o nosso planeta, literalmente também era personificado nesses mitos assim e tal, né? E, enfim, o Tártaro daí, na prática, daí, tirando a personificação, ele também na prática ele é a camada mais profunda do inferno, né? O Hesíodo, no poema dele, diz que a distância do Tártaro pro resto do submundo é tipo o céu e a terra, tá ligado? Então tem o submundo normal, que é onde vão as almas dos seres humanos, né? E também depois disso tem o Tártaro, que é a camada mais profunda e mais sombria, que é onde é habitado só, nos mitos é habitado só por, assim, pelos titãs, que é onde eles são aprisionados depois da guerra, né? A Guerra dos Titãs. A titanomaquia, que é uma palavra que eu gosto muito, né? E também tem deuses que habitam aquele mundo mesmo, são deuses inferiores, que eles são chamados e tal, que também não é o foco desse programa aqui, né? E, além deles também, outros seres que já foram habitantes do Tártaro foram os Ciclopes, né? E os Hecatonquíros, né? Que também no futuro eu vou falar mais deles. Mas os Ciclopes e Hecatonquíros, eles são irmãos de Cronos, né? Que são os titãs, um dos titãs no caso, e eles foram aprisionados lá no Tártaro pelo pai deles, que é o Urano, que também vai vir mais adiante. O Urano, eu vou falar esse programa ainda. É muito nome, mas fazer o quê, né? Realmente tem muita coisa. Tu pode perder a tua vida lendo a respeito de mitologia grega, tá ligado? E daí eles também encontrei alguns exemplos assim, de seres humanos que realmente foram parar no Tártaro, sabe? Grandes punições para um ser humano que fez algo excepcionalmente filho da puta, digamos assim, ele vai parar no Tártaro, né? Tem o tal de Ixion, que ele é, na mitologia grega, ele é o primeiro ser humano a matar um parente, né? E ele matou um sogro, então, né, pra eles até o sogro era parente lá e tal, né? E tinha o Tântalo, que ele era um cara que, na mitologia dizem que ele aprendia com os deuses e se alimentava com os deuses, sabe? Os deuses convidavam ele para dar rolê, assim, e daí ele começou a dar de X9, começou a contar o que ele ouvia, o que ele aprendia com os deuses, e daí ele foi punido, tendo que ficar lá no Tártaro, passando por fome e sede eterna, né? Falaram que regularmente ele mergulhava a cara dele dentro, assim, de uma água, tipo, na verdade, ele mergulhava, assim, de ponta cabeça, sabe? E daí ele não conseguia alcançar aquela água, sabe? Ele nunca, na verdade, ele não mergulhava, ficava lá de fora da água, mas ele ficava chegando até a água, mas não conseguia beber, não conseguia. E depois, quando ele tava de em pé, ele ficava vendo uvas assim acima da cabeça dele, e ele esticava a mão, não conseguia comer. Então ele também foi punido lá no Tártaro, assim e tal, né? Então, né, e ele também tem uma função referente ao Tártaro, né? Enquanto personificação, ele também tem uma função assim de, de ser um genitor, né? Que assim como outros deuses da mitologia grega, ele se envolveu com a irmã dele, né? Tem muito, como é que é mesmo, assim, incesto em mitologias de modo geral, né? A maioria das culturas de panteões costumam ser assim, né? Costuma ter um deus e uma deusa que pare todo o resto e depois rola muito casamento entre os filhos ali, coisa desse tipo, né? Casamento não, né? União, digamos assim, né? Assim como o Nix e o Erebus são irmãos gêmeos que tiveram filhos, né? E o Tártaro também teve filhos com a Gaia, né? Então, e desses daí dizem que o Tártaro a Gaia deu à luz aos maiores monstros da mitologia grega nos relacionamentos dele com o Tártaro, né? Inclusive o Tifão e a Equidna, que vão ter programas mais dedicados a ele no futuro, que esses daí são tipo assim, os grandes reis dos monstros, né? Que são dois nomes até, esses daí já conheciam, né? Mas são dois nomes que não são lá tão populares, inclusive por isso que eu quero representar ambos na história dos meus livros, porque o Tifão e a Equidna são dois personagens que eu acho bem interessantes e normalmente a gente não vê eles, a gente vê muita história que usa a mitologia grega como pano de fundo, assim e tal, mas nem sempre esse tipo de entidade é representada. Na verdade, praticamente nunca, né? Depois, indo mais adiante, né? Eu posso falar também do Eros, que é outro dos deuses primordiais que foi gerado pelo caos, né? O Eros, ele é o quê? Ele é a personificação do amor e do erotismo, né? Durante muito tempo, a maioria dos contos, né, conhecidos pelo povo, pela humanidade, eram que Eros era um dos filhos de Afrodite, né? Daí, conforme eles foram encontrando obras mais antigas, encontraram relatos de que Eros, né, ainda mais antigo que Afrodite, porque ele era um dos deuses primordiais, né? Essa noção de amor e sexo, né? Porque as duas coisas estavam juntas, fazia parte como uma das coisas fundamentais, né? Da criação do mundo grego, digamos assim, né? E, né? E de modo geral, ele também é retratado até como um contrário
de caos no sentido de que ele representa a união, a fusão, sabe? Ele mistura os elementos, ele combina as coisas, ele combina as pessoas, ele une as pessoas, ao contrário do caos que seria, né, a separação. Então, ele tem até essa, então, né, ele foi, para vocês terem uma ideia, Eros, com esse nome, ele seria, né, o que os romanos trocariam para Cupido, sabe? A versão que muita gente conhece dele, e talvez seja a versão mais aceita pela comunidade grega daquela época, também era isso. Mas, né, hoje em dia é sabido que esse nome, essa palavra, já era utilizada para representar uma entidade muito mais antiga, né, que era a personificação do amor em si, né, anterior a Afrodite e tudo mais, né? E agora vamos chegar nos dois deuses que mais vão tomar parte desse programa, né? Que acredito eu, que é a Gaia e o Urano, né? Primeiro eu vou falar de Gaia, né? Para terminar daí os 5 deuses primordiais que pariram do caos, né? Deixa eu conferir aqui na minha própria lista, ver se tá certo. Né, o caos gerou Nix, Erebus, Gaia, Tártaro e Eros. Ok, realmente falta só a Gaia. Eu deixei a Gaia por último porque eu já vou me ligar com ela ao último deus desse deus primordial que eu vou estar comentando com vocês nesse primeiro programa sobre mitologia grega, porque é uma narrativa assim que faz é o que a partir dessa história que vai vir as outras histórias que eu vou ir abordando nos programas futuros, tá entendendo? Então, né, Gaia é a personificação da Terra, né? Então, o Caos criou essas coisas para começar o universo, sabe? O Caos falou, bom, para começar o mundo a gente precisa do céu, das trevas, do inferno, da terra, né? E do amor. São essas coisas que precisa ter para o mundo começar a existir, né? E daí, o que que a Gaia representa? O Gaia representa, na mitologia grega, ela é realmente aquela expressão do sagrado feminino, sabe? Ela é a potencialidade geradora imensa, ela é a mãe das coisas, a mãe da vida, ela realmente tem essa função daí, ela foi gerada, foi criada pelo caos para criar um monte de outras coisas, sabe? Ela que vai parir os deuses, ela que vai parir os titãs, ela que vai parir a porra toda, tá ligado? É por isso que foi criada, né? E daí a primeira coisa que a Gaia fez, depois que ela foi gerada, ela gerou sozinho 3 filhos, né? Que no mesmo processo de separação, né, que o pai dela era capaz de fazer, o caos. Dela gerou sozinha Urano, que é chamado, que é o céu, né? Inclusive na mitologia romana ele é só céu simplesmente, mas Urano era o nome dele, né? Ponto, que seria o mar, e Oreias, que seriam as montanhas, né? Na mitologia grega, cada uma das montanhas era realmente tipo, eles recebiam um nome e esse nome era para montanha física e também para personificação de uma entidade que representava aquela montanha, tá entendendo? Então, e essas 3 entidades também são deuses primordiais, né? Mas o único que eu vou me falar nesse programa ainda é Urano. Ponto e Oreias vão ficar pro próximo programa que eu falar de mitologia, que eu não sei quando vai ser, né? Mas vocês vão ver pelo nome. Vai estar escrito Mitologia 2 e vocês vão saber, né? Enfim, aí a Gaia ela gerou daí o Urano na intenção de ter um semelhante que a cobrisse completamente, entendeu? Foi por isso que ela gerou o céu, digamos assim, né? Inclusive o Urano, a palavra Urano quer dizer isso, quer dizer aquele que envolve, aquele que cobre, né? E com um ponto, que é o outro filho dela, né? Que seria o mar, ela gerou Nereu, né? Que é outro deus primordial, e alguns deuses que não são deuses primordiais, né? Que é Forces, Seto, Euríbia e Talmante, né? Vários nomes aí para quem quiser pesquisar, né? E né, com o Tártaro eu já tinha falado que ela pariu um monte de monstros, e o Tifão e a Equidna, né? Mas com Urano, que é o marido principal dela, digamos assim, né? Urano, Gaia gerou os 12 titãs, né? Os 12 titãs que vão vindo aí, né? Assim que eu parar de falar dos deuses primordiais, os titãs vão ser o próximo foco desses programas, né? Então, os 12 titãs são Oceano, Céus, Crio, Império, Japeto, Teia, Reia, Temis, Minimosine, Febe, Tétis e Cronos, né? Cronos, que é o titã mais jovem, né? O filho mais novo da, de Gaia, né? Que vai ser o personagem focal, né? Na hora de tirar o trono do pai dele, que é Urano, né? E, na verdade, além desses filhos daí, a Gaia teve outros filhos com Urano, só que daí de vez em quando tem gente que diz que, né, tem lendas e mitos que dizem que eles nasceram depois dos titãs, tem mitos que eles dizem que nasceram antes dos titãs, né? Que seriam os 3 ciclopes e os 3 hecatonquíros. Os 3 ciclopes têm nomes, mas daí eu vou falar o nome deles mais quando... Porque eles não são, esses aqui não são deuses primordiais, sabe? Apesar, assim como os titãs também não são deuses primordiais, entendeu? Mas quando eu for fazer um programa mais sobre isso, eu vou falar sobre os 3 ciclopes, né? Que eles tinham um nome, eles também eram filhos de Gaia com o céu, né? De Gaia com Urano. E os 3 hecatonquíros, que Hecatonquíros é um personagem da mitologia grega que eu acho muito interessante, que eles são deuses não, eles são
gigantes de 50 cabeças e 100 braços. Então, é uma bizarrilidade, sabe? É uma coisa muito difícil da nossa cabecinha humana conseguir imaginar. Mas eles eram gigantes com 50 cabeças e 100 braços, e eles também eram três, igual o Ciclope, né? E ah, antes de entrar aqui, eu tenho umas anotações referentes ao mito, né, que eu quero estar comentando com vocês, mas antes de eu falar sobre esse mito, daí eu vou falar um pouco então sobre quem é Urano, né, que é o cara que vai protagonizar essa história junto com Gaia, né, o cara. Então, o Urano, ele é a personificação do céu, né, Gaia é a personificação da Terra, Urano é a personificação do céu, né. Aí dizem que a etimologia dessa palavra, né, que era o Urano ou Uranus, né, em grego, provavelmente era assim que eles falavam, né, possivelmente tem origem de um vocábulo sânscrito, né? Que o vocábulo sânscrito é um idioma lá de uma região indiana, até onde eu sei, né? Que origina o nome Varuna, sabe? Que Varuna é o deus védico, né? Que são os livros sagrados para o hinduísmo, os devas sagrados. Os Vedas, acho que não é Devas ou Vedas, agora não me confundi, sabe? Mas é o deus védico do céu e da noite, né? E essa é outra coisa interessante, sabe? Volta quando os outros programas que eu falo a respeito de história, esse tipo de coisa, é como essas mitologias, de modo geral, se compartilham muitas coisas em comum. Seja porque os caras que estavam criando esses mitos já conheciam os mitos das outras religiões e estavam fazendo adaptações, realmente algo desse tipo, ou se realmente eles não se conheciam, dá pra ver que tem uma certa coisa relacionada ou ao imaginário coletivo, ou vai saber, né, da onde que estavam vindo essas informações na hora de criar esses mitos e contar essas histórias, por que que elas eram feitas de tal forma e não eram feitas de outra, né? Porque, honestamente, pode ser simplesmente uma maquinação, como posso dizer assim, política também, sabe? Mas nesses contos que são mais antigos, assim, tal, tá, 800 anos de Cristo não é muito antes assim, de Cristo, sabe? Mas honestamente, se esse poema que esse cara escreveu, sabe? O Hesíodo escreveu um poema de mil e poucas palavras. Se quando ele escreveu esse poema, a intenção final dele era criar uma manipulação na sociedade e tudo mais, através daquelas coisas lá que ele criou, eu acho que dá um pouco de crédito demais pra esse cara. De verdade mesmo, eu acho que ele tinha uma mente divertida, né, para criar umas coisas desse tipo. Agora, se isso são coisas que ele acreditava de verdade, ou se ele viu um sonho, ou se ele simplesmente refletiu, ou se ele ouviu uma história de outro povo e achou interessante, achou que podia criar um poema épico grego, sabe? Eu não sei, sabe? Esse tipo de coisa é muito difícil de saber, né? Mas enfim, então provavelmente Urano existiu derivado dessa noção desse outro deus, né? Que era o deus do céu e da noite lá no, né, o deus védico disso, dessas duas coisas, né? Enfim, e Urano também é sabido hoje em dia, a gente sabe que ele existe graças a essas obras, essas coisas antigas que realmente falam dele como um ser, como uma entidade, né? Trata ele como um deus, né? É anterior a praticamente todos os deuses que a gente conhece, né? Mas nenhum culto dele permaneceu até a era clássica, né? Então, provavelmente já lá na Grécia Antiga, né, ele já era considerado um deus esquecido, sabe? Não é como se ele tivesse templo e como se as pessoas soubessem, se tu chegasse para um grego e falar, e aí, Uranus, Uranus, entendeu? Ele não é saber de quem tu tá falando, entendeu? Hoje em dia é capaz da gente saber mais quem foi o Urano do que os gregos. Enfim, aí. Então, qual é a função dele nessa história? Ele se. Ele era pra ser, tipo assim, o marido de Gaia, né? Gaia pegou e criou, teve outros filhos com outro filho dela, teve outros filhos com o irmão dela, mas quem ela criou pra ser o marido dela, digamos assim, foi o céu, né? Ela criou ela com essa questão de que ele ficaria acima dela e ia ser tão grande quanto ela pra conseguir procriar com ela. Era essa a moral da história, né? Só que daí outra moral da história é que o Urano ele era um deus esquecido porque apesar dele ter essa função, ele realmente não era tratado como um deus bondoso e legal, gentil. Ele não é, digamos assim, o pai, sabe, da nossa espécie. Até porque isso aqui é muito antes da espécie humana, né? Pensam que esses mitos, eles são realmente da criação do mundo. Nessa época nem existia ser humano, sabe, na história, entendeu? Não na história assim real, mas eu quero dizer que nessas fábulas aqui era muito antes dos deuses saberem o que é um ser humano, porque eles ainda não estavam, nós ainda não tínhamos chegado aqui nesse planeta. Vocês estão conseguindo entender? Enfim, então, né, vamos assumir então que primeiro nasceu os três ciclopes, os três recatanquiros. O que que o Urano fez? Ele ficou puto, falou, não, pá, feião esses bichos aqui, mano, não quero ser pai dessas merda. Enfiou pra dentro da mulher dele de novo. E não só em qualquer lugar, enfiou pra, tipo,
tecnicamente enfiou lá pro Tártaro, né? Daí eu fico pensando, tá, mas o Tártaro não é outro ser, enfim, mas ele aprisionou daí os próprios filhos dele, né, os Ciclopes e Hecatonquires, que eram muito hediondos, dentro do Tártaro, né? E daí depois disso ela começaria a dar à luz aos titãs, né? E pariu 12 titãs que eu já nomeei todos eles. Só que, né, Urano ele meio que podia prever o futuro, ele tinha capacidades proféticas, entendeu? Aí ele se ligou que, tipo, bom, esses moleque aqui vão assumir o poder de mim, eles vão me tirar o poder. Eles são 12, eles são fortes, tá ligado? Eu não quero saber dessa porra. Então daí ele pegou e enfiou os 12 filhos dentro do ventre da mulher dele. Daí fica, é aquelas horas que tu fica confuso, né? Como é que vai enfiar dentro do ventre da mulher dele se a mulher dele é a terra, sabe? Onde é que fica o ventre da mulher dele? Mas isso daí foi o que aconteceu, né? Obrigou a terra a engolir de volta os filhos, porque não, eu não quero que esses moleques me superem, eu quero ficar mandando, tá bonito, tá gostoso, eu só fico só transando uma vez por dia, pra mim tá jóia, né? E depois de eras de sofrimento, Gaia não aguentando mais ter que carregar aqueles titãs dentro dela, que já eram adultos a essa altura do campeonato, sabe? E o marido dela continuava sendo só querendo as mesmas coisas de sempre, era só a putaria e tudo mais. Daí ela convocou, né, os filhos dela pra derrotar o Urano, o pai deles, no caso. E daí dizem que o único que aceitou esse desafio, que se prontificou, era o caçula, o mais novo dos filhos dela, o titã mais jovem de todos, que é quem? Cronos, entendeu? Aí Cronos falou, eu vou matar esse arrombado, deixa comigo. E daí, né, de dentro do corpo dela, Gaia extraiu a adamantina. Adamantina é uma espécie, assim, de metal uh, mítico, assim, dos gregos, sabe? Ele era, tipo um aço, sabe? É um puta do metal foda pra caralho. Um ferro, não sei qual é a explicação de dizer, mas pensa que é uma puta do metal que é praticamente um diamante, tá ligado? É um bagulho nesse nível, né? E pediu pra quem? Pra Nyx confeccionar uma foice, tá ligado? Fabricasse uma foice com os poderes mágicos dela através daquela adamantina. E Nyx, sendo irmã dela, e falando, tá, vamos foder com esse cara daí mesmo, pau no cu do Urano, entendeu? E ela confeccionou essa foice e entregaram pro Cronos, a Gaia falou, vamos esperar, quando teu pai descer aqui pra ficar comigo, tu sai de dentro de mim e vai fazer o quê? Vai capar ele. É importante falar isso porque o mito é sobre isso, é sobre a castração de Urano, sabe? Isso daí é o tipo de coisa que eu acho que realmente tem um simbolismo muito forte, sabe? Porque, tipo, na hora de tu criar um poema, criar uma história, tu pode fazer o cara morrer de qualquer forma, e é o jeito que tu quer contar que ele perdeu as bolas e o saco, entendeu? Eu acho que, né, alguma mensagem está sendo passada por isso. E o Cronos falou, não, pode deixar. E foi isso que aconteceu, entendeu? Ele chegou lá para levantar a mão pro pai dele, o pai dele falou assim, quem ousa, sabe, levantar a mão ímpar contra mim, o soberano do mundo. E o filho dele falou, mano, acabou pra ti, entendeu? E cortou-lhe a biluga dele com aquela... Cortou a biluga e os testículos, né, fora assim e tal. E daí o Urano morreria, né? Tem até uma estátua não, tem até um quadro sobre isso, se vocês pesquisarem, assim, né? A castração de Urano, vai ter uma estátua assim, tal, que tal. Todos eles peladão, assim, né? E um deles, o Urano levando uma foicizada e os outros titãs na volta, tipo assim, muito bonito, muito bom, Cronos, né? Ele vai lá e castra seu pai, né? E, e daí ele se tornaria, fazendo isso, ele ganharia o direito, né? Teria a permissão para ele ser o novo senhor do universo, o novo dono do mundo, né? E daí, só que, né, quem é Cronos, quem foi o Cronos, o que que ele fez, isso daí vai ficar também mais adiante quando chegar um programa dedicado aos titãs, né? Eu só tinha que concluir essa narrativa de Urano e Gaia, porque, né, para vocês saberem que esse aqui vai ser o nosso ah, cliffhanger, sabe? Essa aqui é a parte da história que no futuro eu vou reabordar o que acontece depois que o Urano é castrado, né? E morto. Eu não sei se como é que funciona esse processo de ser ele morto, se ele desapareceu. Eu sei que ele saiu da história. Tipo, saiu da história da narrativa e também saiu da história grega. Realmente não é um deus cultuado, sabe? A função dele era realmente só ser um pai tirano e depois a tirania dele levaria à própria derrota dele e tal. Ele saberia que um dia ele ia acabar caindo pelas mãos dos filhos e acabou caindo, né? Não foi ele tentar com, confinar os filhos dele no interior da mulher dele que ia dar certo, ele acabou morrendo, né? E daí dizem que quando Cronos tocou os testículos do pai dele no oceano, né, no mar, aconteceu duas coisas. Em primeiro lugar, quando caiu aquelas gotas de sangue, assim, né? ah, Gotas de sangue, né? Deve ser tipo assim, rios de sangue, né? Cachoeiras de sangue na terra de volta. O sangue caiu na Gaia, daí no caso deu origem aos gigantes, né? Que
são uma espécie, não são deuses, mas é uma espécie fantástica também, né? Os gigantes. As Eríneas, né? Que as Eríneas, elas são, na mitologia romana, elas são as Fúrias, talvez vocês conheçam esse nome Fúrias em vez de conhecer as Eríneas, né? E as Mielíades, que é outra espécie de entidade que eu não vou estar abordando nesse momento, né? E para completar, né? Dos testículos dele que caiu do mar, se formou quem? Afrodite, né? Essa é outra deusa que tem uma origem diferente, né? Tem gente que considera Afrodite simplesmente filha de Zeus, como vários outros deuses do panteão grego, né? Porém, tem uma parte de historiadores que já contava esse mito daí mais antigo, sabe? Que dizia que, na verdade, não, Afrodite é anterior a Zeus, porque né, Zeus, pra quem não sabe, Zeus é filho de Cronos, então a gente tá dando um spoiler, entendeu? Então, o Cronos, o cara que matou o pai, matou Urano, um dia ele vai ter um filho que vai ser um deus Olimpo, o deus do Olimpo, que vai ser Zeus, né? Isso daí vai acontecendo no futuro. E nos programas que eu vou contar pra vocês. Só que, né, então, Afrodite, a maior parte do tempo a gente achou que Afrodite era filha de Zeus. Só que agora tá vindo um pessoal que diz, não, ela não é filha de Zeus. Inclusive, ela nasceu dos testículos de Urano. Então, praticamente, ela, não sei se isso torna ela filha de Urano, isso não sei se isso quer dizer que ela é irmã de Cronos, mas basicamente ela seria tia de Zeus em vez de filha dele, sabe? Muda completamente o negócio, né? Mas pro programa de hoje era isso, acho que eu falei bastante, né? Deu pra vocês entender como a mitologia grega é rica em detalhes e hoje em dia muito mais, honestamente. Se tu acha que tu acredita, se tu acha que tu entendia alguma coisa de mitologia grega, eu vou dizer pra vocês que mudou muita coisa, tem muito conteúdo, eu fiquei apavorado, sabe? Se tu for pesquisar, só em português já tem muita coisa, se tu quiser se embrenhar no inglês é muito mais ainda, entendeu? Eu até me limitei a ficar no português pelo fato de que é mais fácil para estar fazendo um programa assim que, né, digamos que eu tô fazendo pesquisa há uns 3 dias, entendeu? Eu não sei se na sexta-feira já vou fazer outro programa sobre mitologia, ou se vou voltar semana que vem, ou sabe-se lá quando, né? Mas eu vou sempre botar eles com esse título aí, sem contexto, porque, né, é outro assunto que eu acho interessante. No futuro eu vou querer estar falando de outras mitologias também, mas eu comecei pela grega porque eu achei que era mais fácil, entendeu? E é fácil no sentido de que tem muito conteúdo, sabe? Não é o tipo de coisa que tu precisa se esforçar. É só tu ler, escolher sobre o que é que tu quer falar. Por isso que eu até me foquei nessa timeline, né? Desse poeta específico, desse Hesíodo, porque se tu for, sabe, se tu for começar a falar das diferentes visões, das diferentes interpretações de cada das histórias que a gente conhece hoje em dia a respeito dos deuses, sabe, tu vai ficar simplesmente assim a vida inteira falando sobre uma única entidade, né? Mas então é isso aí. Hoje eu escolhi começar falando desses 7, acho que são 7? Vou ter que conferir agora. Ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escolhi falar desses 7 deuses primordiais. No próximo programa, depende, talvez eu fale mais 7, ou talvez eu fale dos outros 10 que faltam, porque os que tinham mais coisa pra falar mesmo, até onde eu sei, era Gaia e Urano, sabe? Por causa da importância deles para as histórias futuras. Eu acho que os próximos eu posso falar de uma maneira muito mais, sabe? Mesmo que eu fale 10, ainda vai ser a mesma duração desse programa aqui, digamos, né? Mas eu nunca imaginei que tinha tantos deuses primordiais, tantas criaturas anteriores aos titãs, anteriores aos deuses do Olimpo, sabe? Que eram muito importantes assim para a criação, para a história, né? E pensa que, né, muitas dessas entidades aqui elas não sobreviveram ao tempo, né? Muitos desses aqui não é como se tivesse culto. Os únicos que parece que realmente sobreviveram foi Nyx, que ela conseguiu ser cultuada e as pessoas sabiam que existia, apesar de que eu não sabia. Esse Erebo aqui também eu não encontrei nada falando sobre ele ter sido, sobre ter imagens sobre ele, sabe? É só mais relatos assim mesmo, não é como se tivesse culto sobre ele. Tártaro eu conhecia como, né, que nem Gaia, né? Gaia, Tártaro eu conhecia, eu sabia que eles eram, tipo assim, além deles serem lugares da mitologia grega, eles também tinham personificações, né? E Eros eu também não sabia que, além de ser filho de Afrodite, ele poderia ser um deus primordial, né? Também eu conhecia Urano, Gaia e Tártaro, sabe? Os outros aqui, Caos, Nyx, Erebo e Eros e tudo mais, eu realmente, né, peguei e aprendi muito assim e tal, enquanto estava fazendo essa pesquisa para trazer esse programa para vocês. Então, para mim, sempre vale a pena, né? É um assunto que eu gosto, ainda por cima tem coisa para criar conteúdo a respeito, então é ainda mais fácil, né? E para concluir, era só uma curiosidade a respeito do nome Urano, né? Para quem se Pra quem se pergunta o que veio antes, né? O Deus
o planeta, veio o deus. Sim, o nome. A gente batizou o planeta Urano por causa do deus grego Urano, entendeu? Isso já estava acontecido porque os gregos já estavam batizando os deuses antes da gente, sabe? Antes da hum, nossa cultura moderna, digamos assim, começar a falar o nome dos deuses, só que eles só conheciam 5 planetas, né? E eram com os nomes, né? Marte, né? Que tem todo. Deixa eu ver aqui que essa parte que também eu separei para conseguir ler direito e encerrar falando de maneira decente, né? Assim, ó. Ah, Marte, né? Que, de- que em grego era Ares, né? Marte é o nome romano, né? O nome em grego era Ares, né? O filho e depois o planeta do lado deles era Júpiter, né? Que para quem não sabe, Júpiter é o nome romano também para Zeus, né? Na mitologia romana eles chamam Zeus de Júpiter, né? E daí do lado depois vem Saturno, né? Que na mitologia romana Saturno é Cronos, né? Então daí o próximo que faria sentido era Urano, né? Que na mitologia romana daí ele não se chama de Urano. A mitologia romana só se chama de céu mesmo, né? Mas isso aí, então, né? Outra coisa interessante para concluir, espero que vocês tenham gostado desse tipo de programa, né? Porque afinal é sobre mitologia, quem ficou ouvindo deve ter curtido, né? Não vai ficar aqui, não precisou ficar até o final para saber que não gostava, né? Mas sexta-feira eu tô de volta novamente, provavelmente trazendo um programa sem contexto.